Olá pessoal, aqui quem está falando é a professora Giovana. Estamos aqui em mais um encontro da disciplina Biosseguranças em Serviços de Saúde, nosso segundo encontro. No nosso encontro anterior, a gente falou sobre o conceito de biossegurança, qual a importância da implementação de medidas de biossegurança em serviços de saúde. Nós falamos também dos agentes etiológicos, dos agentes causadores de doenças, que podem ser vírus, bactérias, fungos, protozoários. E hoje nós vamos dar continuidade falando de medidas de precauções. O que são as medidas de precauções? As medidas de precauções elas vão ser realizadas para tentar minimizar, para tentar eliminar os riscos inerentes à prestação de cuidado às pessoas nos serviços de saúde. Elas tanto tentam eliminar como minimizar esses riscos. Então, pontos importantes para a gente iniciar falando de medidas de precauções, Modo de transmissão dos micro-organismos, Então, a gente sempre leva, para a gente pensar em qual medida de precaução ela vai ser utilizada, a gente tem que entender que existem vários agentes etiológicos, existem vários micro-organismos que transmitem doenças. E esses micro-organismos, eles transmitem as doenças de modos diferentes, como eu havia falado na aula anterior. Pode ser pelo ar, pode ser pelo contato, pessoa a pessoa, pode ser por minha mão estar contaminada e eu levar até minha boca, pode ser pela picada de um mosquito, pode ser por gotículas, A pessoa espirra perto de mim e aquelas gotículas caem em alguma superfície, eu toco e coloco na minha boca, ou então as próprias gotículas batem nas minhas mucosas, na minha mucosa oral, na boca, e ali eu vou ter contato com aquele agente infeccioso. Então, é muito importante, quando a gente fala de medidas de precaução, a gente tentar entender que para cada medida adotada, ela vai levar em consideração um modo de transmissão da doença. Eu trouxe aqui uma figura muito importante, que é a cadeia epidemiológica de transmissão de micro-organismos. Então, o que é que essa figura representa? Ela diz que para que a gente haja a infecção por um micro-organismo, seja ele qual for, tem que haver agente infeccioso, um vírus, uma bactéria, um protozoário, um fungo, uma fonte. O que é a fonte? São as pessoas. Quando aquele agente infeccioso é transmitido de pessoa para pessoa, pode ser a água, pode ser um alimento contaminado, pode ser um equipamento contaminado na superfície que eu toco. A porta de saída, Pode ser excreções, secreções, as gotículas e a forma de transmissão, De que modo esse agente infeccioso ele é transmitido? Ele é transmitido por gotícula, ele é transmitido pelo ar, por partículas dispersas no ar, invisíveis. Ele é transmitido pelo contato de pessoa a pessoa ou de ambiente contaminado para a pessoa. A porta de entrada vai ser por onde esse micro-organismo ele entra na gente, vai ser pela via gastrointestinal, vai ser pela minha boca, vai ser pela via respiratória, vai ser pela via urinária, vai ser pela pele, No caso, na pele eu tenho eu tô com uma lesão, um ferimento na pele. Se tiver contato com algum micro-organismo, ele pode adentrar no meu corpo. Os hospedeiros susceptíveis. O que são os hospedeiros susceptíveis? São aquelas pessoas que têm maior probabilidade de desenvolver a doença, caso seja exposto a esse agente infeccioso. Se a gente pensar, por exemplo, no Covid, todos nós podemos, se tiver contato, adquirir a Covid-19. No entanto, a gente sabe que existem hospedeiros susceptíveis, As pessoas que têm maior chance, que a gente fala, que são as pessoas os que têm doenças crônicas, os idosos. Então, são os hospedeiros susceptíveis, pessoas imunodeprimidas e aí por diante. Então, partindo desse conceito inicial, o que é que a gente tem que saber quando a gente vai ver que medida de precaução eu tenho que tomar? Eu tenho que pensar, primeiro, qual é o modo de transmissão desse micro-organismo? E aí, as medidas de precauções é a forma de transmissão, é o elemento mais importante na cadeia epidemiológica, uma vez que é o elo mais passível de quebra ou interrupção, aquilo que eu já havia dito. As medidas de precaução e isolamento visam interromper estes mecanismos de transmissão e prevenir as infecções. E o uso de equipamentos de proteção individual,
os EPIs como máscara, luvas, avental, óculos de proteção, a adesão à higienização das mãos e certas características específicas do ambiente onde se encontra um paciente constituem os meios para se atingir esse objetivo. Atingir o objetivo de quê? De impedir que exista uma infecção, uma contaminação. Então, quais os principais tipos de precauções, né? A gente vai ter as precauções padrão, que é a que a gente vai trabalhar hoje, estudar hoje na aula, precauções de contato, precauções por gotículas e precauções por aerossóis. Então, pessoal, e o que são as medidas de precauções padrão? As precauções padrão representam um conjunto de medidas que devem ser aplicadas no atendimento de todos os pacientes hospitalizados, independente do estado infeccioso, presumível ou confirmado. Então, independentemente do paciente que a gente está atendendo, ele tem uma confirmação de infecção ou não, a gente deve estar utilizando essas medidas, que eu vou explicar mais adiante quais são elas. E também na manipulação de equipamentos que possam estar contaminados ou que haja uma suspeita de contaminação. Então, essas medidas de precaução padrão devem ser utilizadas quando existe o risco de contato com sangue, com todos os líquidos corpóreos, secreções e excreções, com exceção do suor, sem considerar a presença ou não de sangue visível, pele com solução de descontinuidade não íntegra e mucosas. Então, gente, quando é que eu devo utilizar as medidas de precauções padrão? A gente deve utilizar com todos os pacientes, na medida que a gente pode identificar que existam os riscos de contaminação, mesmo que a gente não tenha certeza se aquele paciente está ou não infectado. A gente deve utilizar sempre que a gente tiver riscos de ter contaminação com secreções corpóreas, com sangue, com fezes, com urina, com saliva, e a gente sempre deve estar utilizando essas medidas. Então, elas são utilizadas para todos os pacientes. Então, protegem o profissional e também previnem a transmissão cruzada entre pacientes. Então, esse é um dos objetivos da implementação dessas medidas de precaução padrão. Então, são medidas de precaução padrão: higienização das mãos, uso de EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, tosse com etiqueta, a famosa etiqueta respiratória que a gente tem escutado tanto falar nesse período de pandemia, higienização ambiental, higiene ambiental do setor, dos equipamentos que existem lá, do chão, da cama, das macas do paciente, o reprocessamento de produtos médicos, materiais que são utilizados e precisam passar por processo de limpeza, desinfecção, esterilização, e cuidados com material perfuro-cortantes, né? As seringas, as agulhas, tudo que for perfuro-cortante tem a capacidade de perfurar, de cortar os tecidos da nossa pele, que são considerados perfuro-cortantes. Então, a gente tem que ter um cuidado ao manipular e ao desprezar esses materiais. Então, eu trouxe aqui um cartaz, né? Ele é o cartaz que foi elaborado pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, onde ele fala as principais medidas de precaução padrão. O que é que ele diz? Devem ser seguidas para todos os pacientes, independente de suspeita ou não de infecções. Então, higienização das mãos, uso de luvas e avental, óculos e máscara, e ela volta ali a caixa de pérfuro cortante, né, que é a caixa utilizada para desprezar aqueles materiais utilizados que são considerados pérfuros cortantes nos serviços de saúde. Então, quanto à higienização das mãos, o que é que diz? Lave com água e sabão ou friccione a mão com álcool a 70%, se as mãos não estiverem visivelmente sujas, antes e após o contato com qualquer paciente, após a remoção de luvas e após o contato com sangues e secreções. Então, gente, a higienização das mãos, ela é uma medida de precaução padrão que não é substituída pela utilização de luvas. Nós sempre temos que estar higienizando as nossas mãos. A higienização deve ser realizada com água e sabão ou com a solução de álcool a 70%. Não álcool em outras concentrações, tem que ser a 70%. Use luvas apenas quando houver risco de contato com sangue, secreções ou mucosas, membranas mucosas.
calce-as imediatamente antes do contato com o paciente e retire essas luvas, né? Retire as luvas após esse contato, higienizando as mãos em seguida. Óculos. Use óculos e máscara ou avental quando houver risco de contato de sangue ou secreções para proteção de mucosas e olhos, boca, nariz e superfícies corporais. Então, a gente deve estar utilizando... Professora, eu preciso estar utilizando óculos a todo instante? Não. Então, nessas condições, quando há um risco de contaminação, de respingos de secreção nessa mucosa ocular, a gente deve utilizar sim o óculos e o avental da mesma forma. Descarte em recipientes apropriados as seringas, as agulhas, as ampolas quebradas, tudo aquilo que for considerado pérfuro-cortantes. Então, quando higienizar as mãos? Eu trouxe aqui, de modo geral, a Anvisa ela traz 5 momentos, fala dos 5 momentos de higienização das mãos. Então, antes da realização do procedimento no paciente, antes do contato com o paciente inicialmente, após a exposição a fluidos corporais, após o contato com o paciente e após o contato com as áreas próximas ao paciente. Então, quando estiverem visivelmente sujas e contaminadas com material orgânico, a gente deve higienizar nossas mãos. Antes e após o contato direto com o paciente, se eu vou até o paciente, eu devo higienizar minhas mãos antes. Após o momento que eu saio, termino o meu cuidado com o paciente, eu também devo realizar novamente a higienização das mãos. Após o risco de exposição a fluidos corporais, né? Seja sangue, seja urina, fezes, saliva, devemos higienizar nossas mãos. Antes de comer e após usar o banheiro, sempre utilizar. Entre os procedimentos no mesmo paciente, eu estou fazendo um procedimento no paciente, mas eu higienizei as minhas mãos antes, vou realizar outro procedimento, vou aproveitar, não vou higienizar de novo. É errado, gente, a gente tem que higienizar as mãos antes dos procedimentos no mesmo paciente, tem que estar havendo, antes de cada procedimento, a higienização das mãos. Após retirar as luvas, antes de realizar qualquer procedimento, após manipular objetos que tenham contato direto com o paciente, macas, leito, mesa de cabeceira, tudo que a gente for ter contato com objetos que tenham contato direto com o paciente, a gente deve higienizar as mãos após esse contato. E após tocar as superfícies próximas ao paciente. Então, o que são equipamentos de proteção individual, né? Tão falados nas medidas de precauções padrão. São os equipamentos que são famosos EPIs, né? Equipamentos de proteção individual. Segundo a NR06 do Ministério do Trabalho, que ela é uma NR, ontem a gente falou da NR32. Então, a NR06, ela vai falar sobre equipamentos de proteção individual. Depois vocês busquem na internet e dêem uma aprofundada. Ela vai falar de todos os tipos de equipamento de proteção individual, não só os equipamentos nos serviços de saúde. Então, o que é um equipamento de proteção individual? Todo dispositivo ou produto de uso individual que é destinado a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador. Exemplos, né? Eu trouxe aqui exemplos nos serviços de saúde. Luvas, máscaras, gorro, óculos de proteção, as viseiras, né? As famosas face shields que a gente tá vendo nesse período agora, de pandemia. Jalecos e aventais, macacões, protetores de calçados, os propés e botas. Então, são exemplos de equipamentos de proteção individual, os EPIs. Trouxe aqui algumas imagens, né? Onde a gente pode ver, vocês podem estar vendo o propé, que a gente coloca ele sobre o nosso sapato, né, para evitar contaminação com fluidos nos nossos sapatos, nossos calçados, as botas, os aventais, a luva de procedimento. Existe a máscara cirúrgica, que é aquela máscara comum, e a máscara N95, que ela é uma máscara que ela tem um filtro mais resistente, e aí nas próximas medidas de precauções, a gente vai estar vendo qual é a diferença de um e de outro e quando utilizar, porque muitas vezes a gente diz assim, eu sei que eu tenho que utilizar a máscara cirúrgica, mas quando é que eu tenho que utilizar aquela máscara N95? Então, vocês vão aprender exatamente em que momentos, que tudo realmente vai depender do modo de transmissão daquela doença. É isso que a gente considera para dizer qual EPI que ele deve ser utilizado. Então, quanto às luvas, né? Vamos falar um pouco de luvas.
Deve-se utilizar luvas sempre que houver risco de contato com sangue, fluidos corporais, secreção, excreção, pele não íntegra e mucosas, com o objetivo de proteger as mãos do profissional. Retirar as luvas imediatamente após o uso, antes de tocar em superfícies ou contato com outro paciente e descartá-las, né, no local correto, no lixo infectado quando elas estão contaminadas. Trocar as luvas entre os pacientes, que é isso, cada paciente que eu não vou chegar de manhã no meu plantão e vou colocar uma luva e vou ficar com ela, não existe isso, eu só vou utilizar a luva quando eu for ter contato com o paciente, então eu faço a higienização das mãos, coloco as luvas, vou prestar o cuidado ao paciente, quando eu termino aquele cuidado, retiro as luvas, desprezo no lixo adequado e vou fazer novamente a higienização das minhas mãos. Higienizar sempre as mãos antes e imediatamente após a retirada das luvas. Então tá aqui, né, o exemplo de luvas. Eu coloquei uma imagem de uma luva, né, com um anel por baixo. A gente chama geralmente brinco, anel, pulseiras, relógios de adornos. Então sempre quando vocês virem a palavra adornos, vai estar se referindo a esses acessórios que a gente usa. E não é recomendado, gente. Primeiro porque já existem estudos que falam do grande potencial de contaminação que fica agregado a esses nossos acessórios. E a gente tá levando, né, causando risco ao paciente, à segurança do paciente, utilizando isso. E outra, na hora que a gente utiliza um anel, né, no nosso trabalho, a gente trabalha com saúde, primeiro, aquele anel, a aliança, ela tanto vai impedir a higienização das mãos de modo correto, né? Tem todos os passos que vocês vão ver mais adiante no protocolo de higienização das mãos, como também pode acontecer esse acidente aí que eu mostrei na foto, né? A gente utiliza e termina se contaminando, porque aquele adorno que eu estava usando por baixo da luva, por alguma fricção, ele rompeu a luva e causa um risco maior de contaminação. Então, jamais todos os adornos são retirados, né? Então, durante os nossos plantões de trabalho. A higienização das mãos, ela não pode ser substituída pelo uso das luvas, eu já havia falado isso. Então, o fato de você usar luvas, ela não exclui a necessidade, a exigência que se tem de realizar a higienização das mãos. Em relação às máscaras, né, óculos, protetor facial e gorros que a gente utiliza, porque aqui algumas fotos, né, de exemplos. Então, utilizar máscara e óculos de proteção sempre que houver um risco de respingos de sangue, fluido corporal, secreção, né, e excreções, com o objetivo de proteger a face do profissional. Então, nesses momentos que a gente deve utilizar o óculos e a máscara. E aí uma pergunta, professora, eu uso óculos já, né? Eu uso óculos. Ele já substitui o óculos, o EPI? Não, isso aqui não é um EPI. O óculos que a gente utiliza de grau, ele não é todo fechado, ele não vai ficar fixo realmente com um óculos que a gente é utilizado, o óculos de EPI realmente, que ele não vai ter esses espaços, ele vai fechar totalmente e impedir que qualquer secreção entre e tenha contato com a mucosa do meu olho. Então, quem usa óculos vai ter que colocar o óculos de EPI por cima do óculos de grau. Algumas pessoas, né, não gostam, terminam optando pelas lentes de contato para a utilização desses óculos de EPI, tá bom? Colocar máscara cirúrgica e óculos com proteção lateral para cobrir olhos, nariz e boca durante os procedimentos, com possibilidade de respingos de material biológico, aquilo que a gente acabou de falar. A máscara cirúrgica e os óculos devem ser equipamentos de proteção individuais, é individual, a gente não compartilha nem o óculos, nem a máscara cirúrgica. E outra coisa, gente, a máscara cirúrgica, ela deve ser descartada. E a gente tem o costume, às vezes, de chegar no plantão e colocar a máscara cirúrgica e passa o plantão todo, um plantão de 12 horas com aquela máscara cirúrgica. Não pode. A validade da máscara cirúrgica, para realmente ela conseguir nos proteger, são 2 horas. Então, a cada 2 horas, eu tenho que realmente trocar aquela máscara, desprezar a que eu estava utilizando e colocar uma nova. O óculos não. O óculos a gente faz a higienização dele. Então, a gente vai lavar ele com água e sabão, seca e pode estar utilizando quantas vezes forem necessárias, até que o material, né, a integridade dele não esteja comprometida.
Então, retirá-los ao término do procedimento e higienizar as mãos. Então, quando eu termino os procedimentos, eu retiro o óculos e a máscara e faço a higienização das mãos. A gente vai ver também, no final, no decorrer da nossa disciplina, os protocolos de utilização de EPIs, né? A sequência correta, que a gente coloca os EPIs e que retira. O que é que eu coloco primeiro? Eu coloco primeiro a luva e depois a máscara e o óculos, ou eu coloco primeiro a máscara e depois que eu coloco a luva. Então, eu vou falar isso mais em aulas adiante. Descartar a máscara cirúrgica no máximo a cada 2 horas de uso contínuo, né? Eu já havia explicado. Proceder à limpeza dos óculos com água e sabão e utilizar gorros para evitar a contaminação do cabelo em contato com secreções. Então, é muito importante a utilização de gorros para evitar que o nosso cabelo ele tenha contato com as secreções, que ele, na hora que a gente vai realizar algum procedimento, ele fique batendo no paciente, tanto levando também contaminação, como aderindo, né, micro-organismos no nosso cabelo. Então, é muito importante. Por isso é tão importante a utilização dos gorros. Avental. Utilizar avental sempre que houver risco de contato com sangue, fluido corporal, secreção e excreções. Se houver risco de contato com grandes volumes de sangue ou os líquidos corporais, a gente deve utilizar um avental impermeável, que existe esse tipo de material para avental. Retirar o avental após o procedimento e lavar as mãos. Se o avental for descartável, desprezá-lo no lixo. Se o avental ele for de tecido ou impermeável, a gente vai retirar, desprezar ele no hamper, que é um cesto que tem, para ele passar pelo processo, né, dos materiais na lavanderia, para que seja garantida toda a desinfecção do material para que ele possa ser utilizado novamente em outro momento por outro colega. Calçados e protetores. Então, a proteção dos pés durante a realização de procedimentos em que haja possibilidade de respingos de sangue e outros fluidos corpóreos, bem como substâncias químicas, além de impacto de objetos. Esses são os objetivos de a gente utilizar calçados fechados e algumas vezes utilizar os propés, os protetores de calçado. Gente, é muito importante, eu coloquei aqui uma figura, né? O uso de calçados, né? Um uso inadequado, desse incorreto, onde o profissional ele tá com uma sapatilha, que ela é aberta, então essa parte do peito do pé dela aqui, né? Tá exposta, os dedos estão expostos. Então, qualquer objeto que a gente esteja manipulando, se ele cai aqui, uma seringa, por exemplo, utilizada cai aqui, tem um risco de contaminação. Por isso que os calçados, eles devem cobrir todo o dorso do pé, eles devem cobrir o nosso calcanhar, ter a proteção das pontas dos dedos, não ficarem expostas, ter um solado antiderrapante para evitar que a gente escorregue. Então, realmente, existem normas, né, de como se deve ser um calçado no ambiente hospitalar, um calçado que realmente ele tem uma função de EPI, de equipamento de proteção individual. Então, a gente tem que ter bastante cuidado. Materiais perfuro-cortantes, né? A gente terminou agora de falar dos EPIs, os principais EPIs, e agora a gente vai adentrar nas medidas de precauções padrão para os materiais perfuro-cortantes. Então, manusear o material com cuidado, não reencapar agulhas jamais e não desconectá-las das seringas e não tentar dobrá-las, porque você pode correr o risco de ter um acidente com material biológico. O descarte de agulhas, seringas e outros materiais contaminados devem ocorrer o mais próximo possível da área onde eles são gerados. Então, eu utilizei um material que ele é um perfuro cortante, eu tenho que tentar descartar ele o mais próximo naquele setor. Descartar em recipientes rígidos e resistentes à perfuração invioláveis. Então, hoje existem descarpax, que a gente chama, que essas caixas, né, que elas são montadas, que são exatamente nelas onde são desprezados os materiais considerados perfuro-cortantes. Para que evita, a gente não pode colocar um perfuro-cortante num saco de lixo comum, né, mesmo que seja de lixo infectante, que é aquele saco branco que existe nos hospitais. Então, a gente tem que estar desprezando realmente esse material no ambiente apropriado, que são nessas caixas, elas são de papelão, resistentes, reforçadas, forradas para evitar com que aquele material perfuro-cortante atravesse ela e ocasione algum acidente.
Seguir as orientações, né, para a montagem desses recipientes. Geralmente quem faz isso é o pessoal da enfermagem que monta esses recipientes dessas caixas de descartável. E não ultrapassar o limite indicado para o preenchimento dessas caixas, que é de 2/3. Então, o máximo, geralmente tem uma linha pontilhada aqui, que ela vai dizer o máximo que pode ser colocado os pérfuros cortantes aqui. Depois disso, ela deve ser fechada e substituída por um novo recipiente. Então, higiene ambiental também faz parte das precauções padrão e higiene do ambiente do serviço de saúde. Então, desenvolver procedimentos para cuidados de rotina, de limpeza e desinfecção de superfícies, né, do ambiente, especialmente superfícies das áreas próximas ao paciente, que são frequentemente tocadas. O leito, as macas, as mesas de cabeceira que ficam próximo do paciente, onde a gente deixa alguns equipamentos que a gente utiliza neles. As bancadas dos postos sempre devem estar sendo realizando os procedimentos de limpeza nesses ambientes. E atenção, gente, a coisa que eu coloquei como atenção: em caso de exposição a um agente biológico, notificar ao profissional responsável, seu chefe imediato, um colega, tem que ser notificado. O acidentado deve ser encaminhado para avaliação médica, vigilância e tratamento imediato. E o registro desses episódios devem ser mantidos, assim como das providências que forem tomadas. Então, tudo que foi realizado após o acidente deve ser registrado, quais serão as medidas tomadas, deve-se pedir o cuidado imediato para ver, dependendo de qual foi o acidente, quais serão os procedimentos que devem ser realizados para evitar uma exposição maior e maiores riscos, né, das doenças que são transmitidas mediante acidentes com materiais biológicos, que a gente já falou um pouco. Então, pessoal, tenho aqui algumas referências para vocês e desejar uma boa sorte, bons estudos, né? Vou mandar um material para vocês se aprofundarem mais nas leituras e nos encontramos amanhã falando sobre as medidas de precauções específicas, que são aquelas voltadas para doenças que são transmitidas por gotículas, por aerossóis e por contato. Então, um abraço e até mais. Tchau, tchau!